A Bíblia Sagrada diz que a igreja de Atos é uma igreja que está crescendo, é uma igreja que está a todo vapor, uma igreja muito bem conceituada aos olhos da sociedade. Mas a Bíblia Sagrada diz que quando a igreja começa a crescer, começa a aparecer alguns homens que antes não havia aparecido no contexto dos discípulos, que começam a marcar o seu tempo, começam a fazer a diferença, começam a trazer uma nova visão para aqueles que acompanhavam a história da igreja. E surge nesse contexto um homem chamado Barnabé. Vocês conhecem ele apenas pelo viagem missionária que ele faz com Paulo, mas Barnabé aparece aqui no capítulo 4, e o verso de número 36, quando diz assim: José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Esse homem chamado José, e depois nomeado pelos discípulos de Barnabé, o Consolador, aquele que trazia encorajamento, aquele que encorajava, tinha palavra positiva para os irmãos da igreja primitiva. Esse homem toma uma decisão de abrir mão de tudo que tinha. Diga comigo, tudo. Ele vende a sua propriedade, pega todo o recurso que ele extrai da sua propriedade e vem e entrega para os discípulos. E Deus abençoa ele grandemente. Diz a tradição, o Talmud, que este homem se destaca pela sua liderança. Um levita, criado numa família sacerdotal. Barnabé é alguém que conhecia os conceitos sobre Deus. Mas acima de conhecer os conceitos sobre Deus, e eu disse que não adianta você conhecer sobre Deus se você não conhece Deus. Não adianta nada. Tem teólogos que são mais ateus do que alguns que nunca estudaram teologia, porque conhecer sobre Deus não faz de mim um cristão. O que faz de mim um cristão é conhecer Deus. E quando a Bíblia diz que esse homem chamado José, intitulado por Barnabé, começa a prosperar, a progredir, o seu ministério se torna um ministério de sucesso. A sua vida espiritual é marcada por um mover do Espírito Santo. E quem vê diz: eu queria ser igual a ele. Porque em conceito tudo é. Quem está entendendo? Foi por isso que eu fiz aquela introdução. Alguém olha para Barnabé e diz assim: eu quero ter um ministério desse. Alguém olha para Barnabé e diz: quero pregar igual ele prega. Quem está ao redor olha para Barnabé e diz: o dia que eu for pastor eu quero ser igual a ele. O dia que Deus me usar, quero ser tão usado como ele é. Porque em conceito tudo é mais fácil. Estou sentindo uma tristeza no olhar de vocês. Fica tranquilo, a mensagem é boa, não é? Estou falando sobre um homem que tem por título encorajador. Era para você estar triunfando. Já está. A Bíblia Sagrada diz que Barnabé se destaca. O seu ministério é visivelmente próspero. É visivelmente um ministério de sucesso. Ananias e Safira, quando vê aquela situação, diz assim: sabe por que ele está sendo assim? Porque ele vendeu tudo e deu tudo. Vamos vender tudo também. Só que, porém, nós vamos mentir que estamos entregando tudo. Porém, nós vamos reter a metade e vamos esconder conosco. Ele e a mulher conversam dentro do quarto. Estou parafraseando.
Ninguém está ouvindo. E bem baixinho, sussurrando, para nem os filhos ouvir. Ele diz: fechado? Combinado assim? Ela diz: está combinado, o que você falar eu confirmo. Que bom, né? Isso se chama cumplicidade. Mas não seja cúmplice do mal, porque você vai pagar pelas consequências também. Não seja cúmplice de coisa ruim, não. Está fazendo errado e você está sendo cúmplice. Paga o mesmo preço de quem está errando. A Bíblia diz que sabendo fazer o bem e não fazendo, é o mesmo que ter feito o mal. Tiago falou isso. Aí a Bíblia Sagrada diz que depois de combinado, vem Ananias, se apresenta diante de Pedro e diz assim: Pedro, é o seguinte, nós também fizemos como Barnabé fez. Eu imagino que o conceito que eles tinham da grandeza e do sucesso ministerial de Barnabé tinha enchido o coração deles, mas eles não tinham percebido que estavam cometendo um grande erro, porque entre o conceito e a realidade são muito. Ele chega diante de Pedro e diz assim: nós vendemos a herdade, portanto, então está aqui. E a Bíblia Sagrada diz que Pedro olha para Ananias e diz assim: é verdade que você vendeu por esse preço? Pedro está dando uma oportunidade para Ananias voltar atrás na sua palavra. Pedro está dando uma oportunidade para Ananias retroceder na sua mentira. Aí Ananias dá uma olhada para Pedro e diz assim: eu juro, estou parafraseando, não está no texto, tá? Porque esse seria nós falando. Eu dou a minha palavra que foi por esse preço que nós vendemos a herdade. Pedro dá uma olhada e diz assim: você não está mentindo para o homem. Você veio de lá da sua casa, combinado com a sua esposa, e mente para mim. Eu te dei a oportunidade de voltar atrás, mas você reafirmou a sua mentira, e você não mentiu para mim, você mentiu para o Espírito Santo de Deus. E quando Pedro diz isso, a Bíblia Sagrada diz que Ananias cai morto. Eu estou falando aqui lentamente para você entender o que eu vou pregar, eu estou só introduzindo o sermão. Ananias poderia ter chegado em Pedro e dito: Pedro, é o seguinte, eu vendi a herdade e quero dar só a metade, pronto. Olhe para quem está do seu lado e diga: Deus não está preocupado com o que você tem, mas com o que você é. Ananias podia ter se apresentado a Pedro e dito assim: Pedro, é o seguinte, eu tomei uma decisão. Ninguém havia obrigado Ananias a fazer aquilo, mas o conceito que ele tinha de sucesso, de prosperidade, da vida de Barnabé, de José, entra no seu coração e diz: eu quero o mesmo, quero ser do mesmo jeito, quero fazer as mesmas coisas, quero ter os mesmos resultados. Então para isso eu estou disposto a passar por cima de todo mundo. Ah, segura lá que Jeová está me levando para um lugar aqui que sombrio, viu? Tem gente aqui dentro passando por cima de outros para poder ter, e Deus não quer o que você tem. Deus está preocupado com o que você é. Não minta para se dar bem nos negócios. Não tente enganar Deus. Não tente passar ninguém para trás. Seja fiel no compromisso que você fez dentro da sua casa, dentro do seu lar, do seu trabalho com Deus, porque Deus está preocupado com o que você é e não no que você tem. Um dia chega um moço em Jesus, e a Bíblia apenas o chama de jovem rico. Esse moço chega em Jesus e diz assim: Jesus, vendo o sucesso do que Jesus estava fazendo, o conceito e a realidade são duas coisas diferentes.
Ele olha para o conceito de ser discípulo de Jesus e diz assim: o que eu faço para ser seu discípulo? Jesus diz: é fácil, cumpre os 10 mandamentos. Ele olha para Jesus e diz: desde a minha meninice eu cumpro. Jesus olhou e disse: então falta pouco agora. Falta pouco? Jesus: falta. Vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e depois vem e me segue. Aí o jovem dá uma olhada para Jesus e diz: é difícil, Jesus, te seguir, hein? Sabe por quê? Porque Jesus não quer o que nós temos, Ele quer o que nós somos. Deixa eu fazer uma analogia para você aqui, irmão. Se tem uma coisa que eu gosto é de fazer uma exegese correta do texto, para não ter nenhuma heresia pregada aqui. Você acha que Jesus está olhando para o homem e dizendo assim: ó, desfaça de tudo que você constituiu durante a vida inteira? Negativo. Jesus está querendo conhecer o coração do homem, quem ele é, o que ele é, porque Jesus já sabia o que ele tinha. E se Jesus estivesse preocupado com o que ele tinha, Jesus tinha dito: rapaz, que bom, quase 3 anos orando para ter alguém como você aqui no meu grupo, para nos manter financeiramente. Mas Jesus diz: eu posso perder um, mas eu tenho certeza de uma coisa: se eu perder, eu não vou perder pelo que ele é, mas pelo que ele tem. Quantos estão entendendo? Eu estou introduzindo a mensagem ainda. Deus não quer o que você tem, mas o que você é. Ananias não morre porque deixa só metade da sua propriedade. Ananias morre porque mente para o Espírito Santo. Se Ananias tivesse sido coerente, tivesse chegado diante do pé dos apóstolos e dito: Pedro, é o seguinte, eu não tenho a mesma disposição que o irmão José tem, não. Ô Pedro, é o seguinte, eu não tenho a mesma disposição que Barnabé teve, de abrir mão de tudo. Então, querendo eu possuir os meus resultados do meu irmão, mas não estando disposto a pagar o preço, eu vim aqui e eu quero dar só a metade. Teria tido algum problema com Ananias? Tinha ficado vivo para contar a história. Porque quando Deus olhar do céu para a terra, Ele não vai olhar para o que nós temos, mas para o que nós... Vou falar de novo, alguém não entendeu. Quando Deus olhar do céu para a terra, Ele não vai olhar para o que nós temos, mas para o que nós... 3 horas mais tarde chega a mulher de Ananias. E a mulher de Ananias tem a mesma oportunidade que Ananias teve. Olha para quem está ao teu lado e diga: Deus nunca vai trazer juízo sobre a nossa vida sem antes nos dar uma oportunidade. Estou sendo claro? Está entendível a mensagem? Deus nunca vai trazer juízo sobre a nossa vida sem antes nos dar uma oportunidade. A mulher de Ananias, Safira, chega depois. E Ananias, o Pedro olha para ela e diz assim: é verdade que vocês venderam a propriedade por esse preço? É o Senhor olhando do céu para a terra dizendo: eu quero o que você é, não o que você tem. Ainda vai ficar metade de tudo contigo. Mas a Bíblia Sagrada diz que Safira olha para o apóstolo Pedro e diz assim: verdade, foi por esse preço que vendemos. Pedro dá uma olhada para ela e diz: pois é, o teu marido, está vendo aqueles homens ali? São os pés que acabaram de levar o teu marido para o túmulo. E contigo vai acontecer a mesma coisa. E a Bíblia diz que ela... Misericórdia, pastor, que mensagem triste é essa? Calma aí, eu disse que é a introdução. Estou falando desse texto aqui porque esta é a igreja do Atos. Uma igreja que tinha tudo para dar certo. Ananias e Safira é um casal que tem tudo para ter sucesso na vida. Ananias e Safira é um casal que tem tudo para ter resultados no seu ministério, mas eles preferem se apresentar para Deus com o que tem.
e não com o que é. Perdoe, mas eu preciso falar. Está na hora de nós pararmos de querer passar mel na boca de Deus. Ele é um Deus bem resolvido. Ele é um Deus que sabe do passado, do presente e sabe do futuro. A Bíblia chama ele de onisciente, aquele que conhece todas as coisas. A Bíblia chama ele de onipresente, aquele que está presente em todos os lugares. A Bíblia chama ele de onipotente, aquele que tem poder sobre todas as coisas. Então, quando nós nos apresentarmos diante de Deus, precisamos nos apresentar com o que somos e não com o que nós temos. Porque para Deus é mais importante o que nós somos do que aquilo que temos. Vou fazer você gravar o tema desta mensagem. Deus não quer o que você tem, mas o que você é. Sabe por que Barnabé, José, o levita de Chipre, a quem os apóstolos intitulam ele de encorajador, está tendo resultados, está tendo sucesso no que faz? Não é porque ele vendeu tudo que tinha, não é porque ele desfez de tudo que ele possuía e entrega aos pés dos apóstolos, mas é porque o que ele tinha dentro do seu coração. Um dia o profeta Samuel é chamado por Deus e disse: Samuel, eu rejeitei Saul, porque o povo escolheu Saul para reinar sobre Israel pelo que ele tinha e não pelo que ele era. Vocês lembram disso? A assembleia é reunida e o profeta diz assim: então escolham vocês, dentre vocês um que reine. E a Bíblia diz que todo o povo olhava para um moço chamado Saul, alto, bonito. A Bíblia diz que em Israel não tinha homem com mais beleza e formosura do que Saul. E o povo olha todo mundo e diz assim: é ele, nós queremos ele. E a Bíblia Sagrada diz que Deus deixa a escolha do povo prevalecer. Mas lá na frente Deus rejeita Saul e diz assim: agora sou eu quem vai escolher um rei para Israel. Porque eu não quero o que vocês têm para me oferecer, eu quero o que vocês é. Preste atenção nisso aqui, irmãos. Porque quando Deus tiver o que nós somos, tudo que nós temos será dele. Não, teve gente que não entendeu, vou repetir. Quando Deus tiver o que nós somos, tudo que nós tivermos será dele. Quando Deus tiver a fidelidade do que você é, todas as coisas que você possui vai ser dele. Você vai governar o seu tempo para ele. Você vai governar a sua finança para ele. Você vai trabalhar com a sua família para ele. Eu falei essa semana aqui na aula com os alunos, eu disse: até a nossa família tem que ter um propósito. Se eu não crio a minha família para o propósito de Deus, eu estou falhando no maior propósito que Deus me deu. Se eu não abrir esta igreja aqui há 10 anos atrás para o propósito do reino, eu vou falhar na minha missão. Se eu for para Sinop abrir a igreja que não seja para o propósito de Deus, eu vou falhar na abertura de Sinop. Porque Deus precisa do que eu sou para depois ele ter o que eu tenho. Preste atenção nisso em nome de Jesus. Quando você, o que você é, estiver diante da presença de Deus, todas as outras coisas serão consequência. Saul é rejeitado pelo Espírito de Deus. Deus manda Samuel ir na casa de Jessé. Vai lá e unge um dos filhos de Jessé como filho. Preste atenção mais uma vez para você entender. O que eu estou pregando aqui é Bíblia, está na palavra de Deus. A Bíblia diz que Jessé chega de longe. E quando chega, Samuel chega na casa de Jessé. E quando ele chega na casa de Jessé, quem sai para lhe saudar? O pai e o filho mais velho, Eliabe. Que bom, profeta, receber na minha casa. Vem o filho Eliabe e diz assim: que satisfação recebê-lo aqui no nosso lar. A Bíblia diz que Samuel olha para Eliabe, e quando ele olha para Eliabe, ele vê o que ele tem.
e não o que ele é. Tem estatura, tem formosura, e para substituir o bonitão do Saul tem que ser um pelo menos meia boca. Aí Deus dá uma olhada para Samuel e diz assim: negativo, eu rejeitei Eliabe também. Mas por que, Senhor? Porque eu não vejo como o homem vê. O homem vê o quê? Mas e eu? E a Bíblia diz que vem mais 6 filhos de Jessé, um por um. Deus diz: rejeitei. Manda vir um próximo. E quando termina os 7, Samuel está muito preocupado e olha para Jessé e diz assim: acabou? Não tem mais nenhum filho? A Jessé dá uma olhada assim: tem, mas é o menor. Não é possível, Deus rejeitou os 7 maiores. Sobrou, tipo assim, ó, sobrou ninguém não, profeta. Se passou os 7, Deus rejeitou o menor, é que ele não vai querer mesmo. É mais ou menos isso que ele está falando. Se passaram os 3 maiores, que são do exército de Saul, têm experiência com arma, e Deus rejeitou, imagina o menor que não tem experiência nenhuma, não sei cuidar das ovelhas que eu tenho ali, as poucas ovelhas que eu tenho. Aí Deus brada no coração de Samuel e diz assim: ó, manda chamar o menor e diga para o pai que ninguém senta ao redor da mesa enquanto o menor não chegar. Vou pregar outro sermão aqui no projeto Os Improváveis, você vai entender. Deus não escolhe os prováveis. Algumas semanas atrás, uma semana atrás, eu postei uma frase dizendo: lide com os leais e não com os habilidosos. Tenha por perto pessoas leais e não pessoas habilidosas, porque os habilidosos podem não ser leais. E por mais habilidade que ele tenha, ele pode te deixar na mão, ele pode te deixar sozinho, ele pode te frustrar. É com esse tipo de pessoa que Deus conta. É assim que Deus seleciona. Eu escolhi o Dalírio porque o Dalírio tem habilidade A, B, C, D. Não, eu quero o Tony porque o Tony sabe fazer aquilo, sabe fazer. Quando Deus olha do céu, ele diz assim: não vou escolher pela habilidade, eu vou escolher pelo que ele é. É assim que Deus faz. É assim que Deus trabalha. Passa 7 filhos de Jessé e ele rejeita todos. Manda chamar o pequeno da casa. Aí vem um menino ruivo. A Bíblia diz que era de bom semblante. Tem uns pregadores dizendo que era feio. Não, está na Bíblia, diz que era de bom semblante. Ruivo, baixo. Só que ele tinha uma característica que os outros não tinham. A Bíblia diz que quando perguntaram: tem alguém no reino que possa tocar para mim? Um cara se levanta e diz: eu conheço um jovem, guerreiro, forte, ruivo, de bom semblante e sisudo em palavras. Sabe o que é sisudo? Verdadeiro, franco. Ele vai te falar o que tem para falar. Essa semana me trouxeram 2 jovens aqui e disse: pastor, isso aqui é para eles conhecer o Senhor. Mas eu fui verdadeiro com eles. Lá vai. E aí de vez em quando eu tenho que ouvir essas, né? Em vez de falar só nas minhas costas. Já disse para eles que o Senhor não tem rodeio não. A única coisa que eles têm que vir ciente é que o Senhor tiver para falar, o Senhor vai falar para eles. Enquanto isso eu ria. E os meninos disseram: não, pastor, é bom que a gente tenha pessoas assim para nos orientar. Se é verdade eu não sei, vamos descobrir. Mas preste atenção no que eu estou te falando aqui. Quando Deus escolhe Davi, Deus não escolhe Davi pelo que ele tem. Deus não escolhe Davi pelas habilidades que ele tem com arma, porque ele não tem nenhuma.
A prova disso é que quando ele vai para o campo de batalha com Golias, ele veste a roupa de Saul e depois volta dizendo: rei, pelo amor de Deus, tira esse trem de mim, porque eu não dou conta de usar isso. Eu vou usar o que eu tenho, a habilidade que eu tenho é de jogar pedra. Dá uma olhadinha para quem está perto de você, diga: Deus não te escolhe pelas suas habilidades, mas pelo que você é. Tem pessoas que podem não te conhecer de verdade. Tem pessoas que lhe conhecem apenas da vida profissional. Tem pessoas que lhe conhecem apenas pelo que você faz. Mas só tem um que te conhece pelo que você é, e se chama Deus. Há 10 anos atrás eu estava pleiteando para vir para cá, mais ou menos esse mês de julho. Já havia recebido a proposta e ficamos 3 meses orando até novembro, outubro. Mas nesse período Deus falou muito comigo, muito. Mas um dia eu recebi uma mensagem que me impactou, porque veio um jovem do estado de São Paulo, 19 anos, e naquele culto eu ministrava. A líder de jovem veio em mim e disse: pastor, chegou um jovem aí, está aqui a carta dele, eu teria que fazer a apresentação dele. E quando eu abri a carta dele, o Espírito Santo de Deus me disse assim: deixa ele pregar. E quem me conhece sabe que eu nunca fui diferente. O Espírito Santo disse: deixa ele pregar. Não conhecia o menino. Chamei a líder de jovem e disse assim: avisa para ele, ele é o pregador de hoje. A líder ficou olhando assim para mim, assustada. Eu era co-pastor na minha igreja, mas meu pastor estava viajando, então eu assumia os trabalhos e disse: coloca ele para pregar. Quando ele pegou o microfone, a energia acabou. Disse: coitado do menino. Coitado era de mim, porque ele diz: com luz ou sem luz, eu quero entregar um recado para você. Deus mandou eu vir aqui só para falar contigo. Prepare as suas malas, porque o homem já se levantou para dizer não, mas sou eu que estou indo hoje tratar com ele. Glória a Deus agora, mas na época eu fiquei confuso. Eu não sabia de nada, nem quem era, nem homem, quem é que está me atrapalhando, quem está entrando na frente, quem... Terminei, liguei para o meu presidente e disse: pastor, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Tem alguma coisa acontecendo? Porque Deus falou comigo assim, assim. Ele começou a chorar no telefone e disse assim: filho, eu estava mantendo esse segredo e orando sozinho. O presidente da convenção estadual disse que não é para nós abrirmos Feliz Natal. Diz que é para mim lhe mandar para qualquer outro lugar, menos para lá, porque lá a sede de Sinop vai abrir. Eu disse: então fica tranquilo, Deus disse que ainda hoje iria lidar com ele. Sábado, domingo antes do almoço, ele me liga e diz: foi Deus que falou, porque o presidente me ligou e disse: está autorizado, faça o que vocês quiserem. Sabe por quê? Porque o homem não vê como homem, como Deus vê. O homem faz planos, o homem faz projeto, o homem determina quem vai ser, mas quem estabelece tudo? Naquela mesma semana terminou um culto e eu saí de dentro da igreja, e eu era um dos improváveis. Quando eu saio na porta da igreja, uma irmã vai passando lá na BR, ladinho do meio-fio, ela olha para mim e diz: para aí! Era membro de outra igreja que estava saindo do culto, e o nosso estava terminando. Ela passou, e quando ela passou, ela gritou e veio até mim, andou mais ou menos uns 50 metros, segurou nas minhas 2 mãos e disse: filho, você é a menina dos meus olhos. Se eles mexerem contigo, mexeu comigo. Quem te olhou de cima para baixo, um dia vai ter que te olhar de baixo para cima.
Olha para mim aqui, irmão, não estou falando isso aqui por demagogia, não, estou ensinando para você que quando Deus escolhe, Ele não escolhe como o homem escolhe, Ele não vê como o homem vê, a perspectiva de Deus é diferente, porque Deus não está preocupado com o que eu tenho para oferecer, Deus está preocupado com aquilo que eu sou, Deus está preocupado com aquilo que existe dentro de mim. Quando Ele olha do céu, e eu já citei essa frase, Ele não me vê como você está me vendo, Ele me vê do lado avesso, porque a Bíblia diz: eu não olho para o que está diante dos olhos, eu vejo para o que está dentro do coração. É por isso que a preocupação de Deus é com o que você é por isso que a preocupação de Deus é com o que você se tornou, a preocupação de Deus é com o que você vai se tornar, em nome de Jesus. Hoje, entenda uma coisa: o seu dízimo não compra salvação, a tua vinda na igreja não compra salvação, o que vai lhe garantir o céu é aquilo que você é. Quando ninguém está te vendo, quando ninguém está te olhando, quando o pastor não te enxerga, quando os irmãos não sabem onde você está, quando os irmãos não sabem em que roda que você anda sentando, Orabacaçubi andarabarradagaia, Urabaramaçubi andarabarradagaia. Deus não quer o que você tem, porque Ele está preocupado com o que você é. Sabe por que Ananias e Safira têm esse fim tão trágico? Porque eles poderiam se apresentar como eles eram, e não como eles queriam ser. É errado, pastor, entrar aqui na igreja um pecador? Não, é errado você sair e continuar no pecado. Isso é errado. Eu disse que ia melhorar, mas parece que está piorando. Mas eu vou falar o que Deus mandou. Não tem nada anotado aqui, nada. Não é errado você entrar na igreja tendo feito um monte de coisas erradas, tendo cometido um monte de erros. Errado é você vir, ser ministrado pela palavra e voltar para o mesmo lugar. Isso sim é errado. Se aqui fosse lugar de pessoas perfeitas, não seria chamado de hospital. Jesus disse que Ele veio para quem? Os doentes. Mas alguém entra no hospital doente com a mentalidade que vai continuar doente? Quem entra lá, entra querendo sair curado, sadio. Então não me interessa quem foi você, não me interessa o que você fez de errado, não me interessa o que você fez hoje. O que eu quero me preocupar é como você vai sair daqui hoje, depois dessa palavra, porque Deus está preocupado com o que você é, e não o que você tem para oferecer para Ele. Vamos avaliar uma propriedade daquela época em 200 mil reais. Ananias e Safira pega 100 mil. Estou parafraseando, não está na Bíblia, tá? Eles pegam 100 mil reais e dizem assim: vamos entregar lá. Se eu fosse Deus, 100 mil já está bom, né? $100 mil já vai ajudar muita? Mas Deus não. Deus diz: não quero o que você tem, eu estou preocupado com o que você é. Por que mentiu para o Espírito Santo? Estou quase encerrando, mais uma hora e meia eu termino. Há 2 anos e meio atrás,
Recebi 2 advogados aqui no meu gabinete. Era aqui onde é o almoxarifado hoje. Sentaram comigo, me disseram: pastor, procuramos na cidade, o senhor é o cara. Falei: vi, lá vem a cilada. Sou presidente do seu ministério, o senhor responde pelo seu ministério, o senhor... Estou entendendo, pode ir falando. Nós temos uma proposta irrecusável para o Senhor. Era época política, presidencial. Estavam preparando para esse pleito. Já estavam se preparando há 2 anos e meio atrás. Aí me disseram: nós precisamos de uma entidade para fazer uma doação de 5 milhões. Na verdade são 15 milhões. Mas é uma falsa doação. Como o senhor tem a entidade, o senhor recebe os 5 milhões e depois nós passamos para o senhor as contas que o senhor vai transferir. Fica tranquilo, nós temos contador, nós temos advogado, nós temos tudo. O senhor escolhe e diz: eu comprei um terreno em Cuiabá por 1 milhão e nós temos nota fiscal para o senhor. E aí um deles disse assim: fique tranquilo, é tudo legal. Em contrapartida, o senhor fica com 5%. Quanto que é 5% de 5 milhões, irmão? 250 mil reais. Eu sou um sonhador. Eu tenho projetos. Tenho um desejo de expandir. 3 depósitos de 5 milhões. 250 vezes 3 dá quanto, irmão? Ajudava ou não? E disseram: pastor, fica tranquilo, o dinheiro sai de uma conta internacional, entra na sua como doação, é tudo legal. Depois nós só passamos nota dos outros 4 milhões 750 de que o senhor comprou propriedades. A única coisa que o senhor vai fazer é receber e depois de alguns dias transferir para as contas que nós te passamos. Só 250 mil. Fiquei 3 dias sem dormir, porque eu sou ser humano igual a você. Fiquei pensando: caramba, é tudo legal. Será que não é Deus trabalhando? Eu estou pensando como ser humano. Será que não é Deus cumprindo aquela promessa que Ele fez? Será que não é Deus dizendo: filho, chegou o momento de honrar e fazer a coisa acontecer? E 3 noites sem dormir, orando. Um dia o Espírito Santo me perguntou claramente: quem é você, Elias ou Eliseu? Eu disse: como? Quem é você, Elias ou Eliseu? Melhor dizendo, Elias ou Eliseu ou Geazi? Perdoe-me. E eu perguntei pela 3ª vez: Senhor, não entendi. Ele disse: quem é você, Eliseu ou Geazi? Eliseu não se vendeu, Geazi se vendeu e terminou leproso. Eu entendi tudo. Mas você sabe o que é abrir mão de 750 mil reais assim, sem questionar Deus? Nunca queiram passar por essa experiência. Questionei Deus durante muito tempo. Próxima visita que os advogados me fizeram, entraram na minha sala.
Se assentaram, disse: pastor, e aí, vamos fechar? Já estou com toda a documentação aqui, me passa a conta. E a documentação já lá está pronta, já o senhor está recebendo a primeira doação de 5 milhões. De novo o Espírito Santo me disse: Eliseu Geazi, quem é você? Eu disse: moço, me perdoe, mas eu não posso fechar esse negócio. Moço, me desculpe, mas o meu ministério não pode ser vendido. Com o que eles estavam me oferecendo, eu podia fazer muita coisa para Deus. Olhe para mim. Com o que eles estavam me oferecendo, eu poderia ter construído outros templos. Com o que eles estavam me oferecendo, eu poderia ter enviado outros pastores. E aí depois poderia justificar para Deus, dizer: Deus, é para o teu reino, por isso que eu aceitei. Olha para mim aqui em nome de Jesus. Deus não está preocupado com o que você pode oferecer, Ele está preocupado com o que você é. E o que você é conta muito no reino de Deus. Quando o seu nome é mencionado no céu, qual é o respeito que tem pelo seu nome lá? Quando o seu nome é mencionado no inferno, qual é o respeito que eles têm com o seu nome lá? Preste atenção no que eu estou dizendo. Construir 10 anos de história não foi fácil, sem recurso financeiro, com a dificuldade que já tivemos que enfrentar. Mas quando eu me apresento diante do púlpito, quando eu subo nessa tribuna, eu subo cheio de orgulho, dizendo: eu sei quem eu sou, eu sei quem eu sou. Por isso que eu não tenho medo de falar. Por isso que alguns saem daqui contrariados, dizendo: pastor, é muito duro. É porque eu sei quem eu sou. E quando eu me apresento diante de Deus, eu sei que Ele recebe o que eu sou e não o que eu tenho. Deus não quer o que você tem, Deus quer o que você é. Deus não queria o dinheiro de Ananias, Deus não queria o dinheiro de Safira. Deus não estava abençoando Barnabé, José, o levita, por causa do dinheiro dele. Eu estava abençoando Barnabé porque ele era. Deus chama um homem chamado Abraão. Abraão sai da sua terra, vai para onde Deus ordena. Passado alguns anos, Deus visita Abraão de novo e diz assim: vou fazer de você uma grande nação. Passados mais 13 anos, Deus vem de novo e diz assim: fique tranquilo, o ano que vem eu volto aqui na primavera, e vocês vão ter um filho, e esse filho vai se chamar Isaac. Passou um ano, assim como o anjo do Senhor havia falado, Isaac nasce. A mãe pega o menino no colo. O pai se orgulha de dizer: eu tenho um filho da minha velhice, 100 anos de idade, 99 para o 100. Deus deu um filho para Abraão. Eu não é de se ter orgulho. E Isaac é o orgulho de Abraão. 2 anos, 3, 4, 5. O menino já está acompanhando o pai para os holocaustos, para o sacrifício. E Abraão anda cheio de orgulho, dizendo: está vendo, Deus prometeu, Deus cumpriu. O filho da minha velhice nasceu, está se tornando um moço,
vai se tornar um homem e será o meu sucessor. E através dele uma grande nação vai surgir. Vocês estão entendendo? Não dá para encher a boca para falar isso aqui. Qualquer pai encheria a boca e diria isso. Aí um dia Abraão está bem desprevenido, aparece Deus e diz assim: Abraão, o que, Senhor? Pega teu filho. Hã? Filho da minha velhice, o meu sucessor, a promessa que o Senhor fez para a minha vida. Abraão não questiona. Pega o teu filho, Abraão, vai até Moriá. Moriá não é um monte, é um conjunto de montes, é uma região. Quando Abraão ouve as orientações de Deus, se levanta no outro dia pela manhã. Quem quer ler comigo, por favor? Gênesis capítulo de número 22. Abra aí. Vou encerrar aqui agora. Verso 2 diz: então disse Deus, toma seu filho. Ele fez questão de observar seu único filho, Isaque. Ele faz questão de observar de novo: a quem você ama? Vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que eu lhe indicarei. Na manhã, como é que está no texto? Vocês encontraram? Capítulo 22 de Gênesis, verso 3, na manhã seguinte, ou seja, no outro dia, logo cedo, Abraão se levanta. Já pensou se fosse um de nós dizendo: oh Deus, que é isso? O Senhor deu? Esperamos tanto tempo para ver a promessa cumprir, e agora que a promessa se cumpriu, o Senhor vai tirar tudo de nós. Eu não é de questionar um Deus desse, um Deus que faz uma promessa, dá o filho e depois pede de volta. Vou continuar. Na manhã seguinte, Abraão se levantou, preparou seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e seu filho Isaque. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele a seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. Quem tem experiência com Deus sabe, irmãos, que Deus não quer o que nós temos. Se tem uma coisa já, isso que não faz parte da índole de Deus, é tirar o que Ele nos deu. Se tem uma coisa que faz parte da índole de Deus, não é tomar aquilo que Ele entregou, porque Ele não é de 2 pensamentos. Abraão está indo com essa consciência e está dizendo: eu estou indo, porque eu sei o que Deus quer. Não é o meu filho, sou eu. Eu não estou indo lá sacrificar o menino, eu estou indo lá para demonstrar a minha obediência. Por isso ele tem ousadia já de olhar para os moços e dizer assim: vai eu e o menino, volta eu e o menino. A ordem de Deus não era sacrificar. Como voltava? Ele não disse: eu volto trazendo o menino. O sistema de holocausto era queimar o corpo, o animal colocado sobre o sacrifício, até que nada mais houvesse. Como é que ele está dizendo: vai eu e o menino, e volta eu e o menino? Já vou terminar.
Abraão pegou a lenha, verso 6, para o holocausto, e a colocou nos ombros de seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, essa é a parte que mais dói no coração de um pai. Isaque disse a seu pai Abraão: meu pai? Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o sacrifício, para o holocausto? Você que é pai, o seu coração arderia ou não? Você que é mãe, seu coração não seria consumido com uma dor tão... Eu já consegui imaginar essa cena. Meu filho dado com a mão e dizendo: pai, o que nós vamos oferecer de sacrifício lá? Você tem que olhar para o menino e pensar no que Deus pediu. Mas esse pai aqui não, ele tem consciência de quem ele e de que o que Deus está querendo. Vou falar. Para de tentar barganhar com Deus. Se Deus fizer, eu faço isso. Se Deus fizer, eu faço. Para. Deus quer você. Deus quer o que você é. Porque quando Ele tiver o que você é, o resto é tudo dele. Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o holocausto, o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Se coloque de pé, por favor. Em conceito, tudo é mais do que na realidade. Você sabe qual é a maior característica da fé? A minha entrega. Está na Bíblia. O escritor aos Hebreus, no capítulo 10, verso 38, diz: o justo viverá. E se ele recuar? E se ele recuar? Sensacional. Por ele ter dito assim: ó, e se ele parar de ir na igreja? E se ele parar de dar dízimo? Se ele parar de entregar oferta? Se ele parar de... Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha, arrumou o seu filho Isaque. E a NVI faz questão de fazer uma abordagem menos ofensiva, porque há outras versões que dizem amarrou o menino. Aqui não, tá? Arrumou. Coisa linda, né? Como? Amarrou. Colocou sobre o altar em cima da lenha. Verso 10 diz: então estendeu a mão, pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. E quando ele ouve a voz de Deus, ele grita: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não parece a ação de um Deus confuso, irmão? Por favor, faça uma interpretação textual comigo. Isso aqui não parece a ação de um Deus confuso? Um Deus que 3 dias antes diz: leva o menino e sacrifica. Agora quando o pai coloca em cima do altar e diz: não toca no menino.
não lhe faça nada, porque agora sei que você teme a Deus. Porque agora sei que você teme a Deus. Que agora sei que você teme a Deus, porquanto não negou seu filho, seu único filho. Abraão ergueu os olhos e um carneiro preso pelos chifres no arbusto. Foi lá pegá-lo, sacrificou como holocausto no lugar de seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome: o Senhor proverá. Por isso até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Pela segunda vez, 15, o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando seu filho, seu único filho, esteja certo de que o abençoarei. Farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. A sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigo. Tá bom. Já é suficiente para nós entendermos o que Deus queria de Abraão. Olha aqui, eu vou ser bem resumido e muito direto. Deus não está nem um pouco preocupado com o que você tem para oferecer para Ele, se você não está disposto a se oferecer primeiro. Seus talentos não compram Deus, suas habilidades não compram Deus, seu dinheiro não compra Deus. Sua fala bonita não compra Deus. Seus argumentos não compra Deus. Se você não estiver disposto a se entregar primeiro, a fazer uma oferta de você mesmo, daquilo que você é, nada do que você fizer vai ser recebido por Deus.